Pronto, gente. Então, boa noite oficialmente agora, estamos gravando. Boa tarde, bom dia para quem for ver em outro horário. Bom, gente, primeiramente, né, dar um feliz ano novo para vocês, né? Esperamos que seja menos cansativo, apesar de eu achar que a gente, né, tá sempre trabalhando. Então, 2024 vai ser trabalhoso, 2025, né? Então, não tem como. Mas que seja um ano de realizações para nós, né? Que conseguimos, né, alcançar nossos objetivos, ou pelo menos alguns deles, né, que sejam ano de muita felicidade para nós, né, apesar de já estamos no 10º dia do ano e no sentido, né, político, histórico da palavra, né, considerando conceitos que a gente pode usar na nossa aula aqui, né, estamos bastante abismados, né, com várias cenas a princípio nunca antes vistas, né, a princípio não, nunca antes vistas, né, no contexto que a gente está vendo. Gente, a aula de hoje, então, ela vai ser focada em Brasil, tá? O professor Marcelo me passou que semana passada vocês foram até a Independência, né, com ele, na revisão de Brasil. Uh, Queria já iniciar que o título já está meio errado, porque a princípio, quando esse slide eu reciclei ele era só sobre Brasil e República, apesar de, enquanto eu estava lendo e estudando ele, já problematizei, né, porque é um slide que fala do Brasil, da independência, da proclamação da República até os dias atuais, então não foi um Brasil só de república, né? Houveram ditaduras, mas enfim. E também eu vou trazer hoje, um pouquinho agora no próximo slide, vamos só relembrar alguns aspectos, né, alguns pontos chaves principais assim do Brasil Império, na verdade do segundo reinado, né, do Brasil Império. Por quê? Eu estava pensando sobre a prova de história, não sei por o quanto vocês, os cursos que vocês escolheram e tal, se a história tem um peso relevante, né, tipo 2 ou 3, jornalismo, direito, né, eu sei que são cursos que é peso 3, se me falha a memória, história é peso 3. Enfim, ciências sociais, ou alguns cursos, né, de ciências humanas, enfim, acabam, né, usando história como peso 2 ou peso 3, outras áreas, né, principalmente biológicas, né, medicina e exatas, acaba, né, sendo peso 1, porque não lhes interessa tanto. Mas, eu estava pensando sobre a prova de história, a prova, elas diminuíram, né, nos últimos anos, acho que faz uns 2, 3 anos que as provas estão com 15 questões, né, não mais 25, como era antigamente, como era, por exemplo, quando eu fiz meu primeiro vestibular. E a prova está mais condensada, e eu pensando o corpo lá docente da URGS, né, principalmente os professores que eu não sei quais são, né, porque é algo mais secreto, mas quem faz as provas da URGS, né, seja de todas as matérias, são professores dos departamentos da URGS, né, de provas de português, de redação, são professores da letras, biologia da biologia, etc. Então, professores que dão aula para nós, né, professores aqui do cursinho de vocês, ex ou atuais estudantes lá do curso de História da URGS, né, conhecendo os professores, eu acho que vai ser, como vem sendo nos últimos anos, é uma prova diferente do Enem, considerando os Enems do governo Bolsonaro, que ignoraram diversos conteúdos, diversas fases da história do Brasil, mas mundial, que a princípio são importantes, são positivas de se saber em vários aspectos, mas que costumavam cair antigamente no Enem, né? Mas que na URGS continuaram caindo, né? A gente pode ver questões sobre sociedade escravagista no Brasil, questão da ditadura, a própria Era Vargas, né? Não sei se foi no Enem 2022 ou 2021, que a Era Vargas foi bastante excluída no Enem, e na URGS foi ao contrário, né? Quando houve essa situação. E, enfim, então eu pensei que seria melhor, né, rever com vocês mais realmente o Brasil século XX do que focar nesse Brasil pós-independência e focar em Brasil império, que considerando, né, esse contexto da URG ser procurar trazer pensamentos que estão em ebulição na sociedade atual, né, sei lá, ditadura, leis trabalhistas, enfim, a URGS costuma, né, aproveitar essas questões que estão em ebulição na sociedade no momento e aplicar nas provas. Então, eu acho muito improvável que caia muitas questões, ou questões importantes, ou questões chatas, sobre o Brasil Império, por exemplo. É isso que esse é o resumo da ópera que eu estou falando para vocês.
E então a gente vai ver agora só alguns pontos, né, mas que eu considerei importantes para vocês lembrarem, e depois a gente já parte então para revisar, né, tópicos importantes do Brasil República Velha, né, as primeiras décadas de Brasil República, depois era Vargas, República Populista, ditadura civil-militar a partir de 64 até 75, né, e depois alguns pontos características bem marcantes assim dos governos que a gente teve nessa que a gente pode chamar de Nova República e do que é possível cair na URGS, que é até governo Lula, né, considerando todo um distanciamento histórico que, principalmente a história como disciplina costuma ter, né, quando for falar de conceitos. Então ainda é muito difícil na área da história e na prova de história, por exemplo, da URGS ou de qualquer outras universidades e concursos, cair sobre o governo Dilma, por exemplo, porque ainda é muito recente, né? A gente tem ainda pouco mais de uma década de distância, mas sobre o governo Lula, principalmente sobre o início do governo Lula e principalmente sobre o governo FHC, né, Fernando Henrique Cardoso, é bem provável que, se não cair, pelo menos cite, né, em algum momento da prova de história, ou enfim. Bueno, falei demais já. Alguma questão, gente? Podem falar. Por favor, não me deixem falando sozinho aqui na gralha, até porque estarei sozinho hoje, não vai ter nenhum outro professor acompanhando. Tava a Manuela ali no canto, porque, como eu falei, reciclei esse slide, não me dei nem o trabalho de tirar o nome dela dali, que a gente deu em conjunto essa aula no passado. Bom, Brasil Império, né, então mais focado em segundo reinado, né, que a gente conhece como o período de 840 a 889. Tem essa frase, né, bem marcante, é um ditado quase popular, se eu não me engano, nem se sabe direito a origem dessa frase, ela circulava muito nesse momento de Brasil, século XIX. Nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder, e nada mais parecido com um liberal do que um conservador no poder, né? Aqui, fazendo referência, né, ao quanto estava polarizado a situação política, né, do Brasil nesse Brasil Império Segundo Reinado, né? De um lado, uma ala mais conservadora, muito atrelada à monarquia, né, aos velhos costumes, por isso essa questão mais conservadora de conservar essa política antiga, esse pensamento, na verdade, né, essa ideologia de monarquia, de centralização do poder e etc. E o liberalismo, né, surgindo aí como uma ciência, né, não uma ciência, mas uma ideologia do século XIX, né, acompanhando, né, diversas situações mundo afora, principalmente Europa e Estados Unidos. Mas, enfim, né, também tendo espaço aqui no Brasil, então tendo, né, essa dicotomia, né, de um lado conservadores a favor do reinado, da monarquia, e de outro lado liberais com pensamentos um pouco mais republicanos, né, um pouco mais queda da monarquia, não explicitamente porque a monarquia soube conversar com essas pessoas, né, soube dar espaço para essas pessoas durante o seu longo, né, reinado, que durou que 40, quase 50 anos, né, 49 anos isso dá. Que foi o tempo que o Dom Pedro II esteve, né, na cadeira lá de imperador. Bom, marca então, né, esse segundo reinado as leis abolicionistas, né, que acontece, principalmente são várias, né, a gente vai ver lá a questão Christie, né, toda a questão de relações com a Inglaterra que antecedem, né, esse segundo reinado, antecedem até algumas questões do próprio independência do Brasil, né. Enfim, a gente vê então o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas sendo proibido e sendo fiscalizado para que não aconteça pela Inglaterra. Então começa também a ser exigido que o Brasil pare, né, com o sistema escravagista, mas em primeiro momento, pelo menos, proíbe-se a aquisição de novos escravizados. E vai ser, então, um período que, por conta dessa tendência de um país como a Inglaterra, que era a potência mundial nesse período, né, movimentos anti-escravagistas, né, ganhando força aqui no país, né, acontece como políticos, né, e figuras com importância social, assim, defendendo o fim da escravidão, o que não acontece, né, nesse momento dessa década de 50, né, só vai acontecer em 888. Mas a questão anti-abolicionista desculpa, a questão abolicionista vai percorrer, né, durante todo o segundo reinado, né, como percorria já propriamente no Brasil, na independência do Brasil, né, que foi uma questão questionada, mas que se manteve
por conta das elites, que apoiaram, né, a independência. O ciclo do café, né, a economia baseada no café, a exportação do café, o café, então, sendo um produto de grande exportação, porque de fácil plantio e de fácil aquisição, não, mas de fácil plantio por conta da riqueza das terras aqui no Brasil, e a exportação, né, e a mão de obra escravizada ajudando, né, a exportação ser o carro-chefe da economia, e o Brasil, né, aproveitando também a onda de revolução industrial de países como Estados Unidos e países da Europa, como França e Inglaterra, né, começando o hábito e infligindo até na sociedade o hábito do consumo do café pela maior produção, né, por conta do desenvolvimento industrial que estava acontecendo. Então, o café vai ser uma figura muito importante, né, para se lembrar de segundo reinado. O surto industrial também, né, um outro tópico que aparece como importante no segundo reinado. A gente então pode relacionar como surto industrial, né, com essa palavra, quando chega de fato as tecnologias como o telefone, como energia elétrica, bondes, né, a locomoção mais ágil, que não carroças, por exemplo, nos centros urbanos, né, isso chega no Brasil através do que a gente chama de Era Mauá, o próprio fomento, né, o crescimento dos bancos privados, enfim, né, então a questão do liberal que a gente tem na frase ali de cima, sendo bastante implícita nessa questão do surto industrial e da Era Mauá, e as capitais do Brasil, e, enfim, grandes cidades do Brasil e a própria capital como Rio de Janeiro, então vão ver um boom, né, de industrialização e na verdade, de urbanização e novas tecnologias, né, surgindo como saneamento básico mesmo, né, não tecnologias, mas melhorias no modo de vida acompanhando, né, o que estava já acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, né, considerando como polos de desenvolvimento, né. A Guerra do Paraguai, outro tópico, né, bastante marcante do segundo reinado, né, e do Brasil Império como um todo. Uma guerra, né, que vai movimentar todo o Cone Sul, né, da América, do que a gente pode chamar de América Latina, né. Muito em razão, né, o principal motivo foi a má distribuição, enfim, o não contentamento do Paraguai, né, sendo um país isolado do oceano, né, e exigindo, né, um escoamento para crescer como uma nação, tendo então um escoamento no oceano e sendo impossibilitado, então acabou abrindo guerra e acabou sendo, né, severa, né, aniquilado os dias atuais, né, e durante todo o século XX, o Paraguai sofreu, né, as mazelas de ser sido derrotado, ter sido quase que dizimado, né, por potências como Brasil e Argentina naquele período, e que ainda hoje, né, sofre essas mazelas como perda da população na época e tal. Mas ali embaixo, né, três questões que derrubaram então o Império de Dom Pedro II, né? A gente então pensa na questão religiosa, com Dom Pedro se alinhando com a maçonaria, né, com a questão liberal também entrando novamente, né, porque a maçonaria é um pensamento, não sei como eu posso chamar, se religião ou pensamento corrente, enfim, mas é algo relacionado ao dinheiro, a pessoas consideradas liberais, capitalistas, e Dom Pedro alinhado, né, com essas pessoas, e justamente no momento, né, na década de 70, 1870, quando o Papa, né, católico romano proíbe ou enfim, julga a maçonaria, e os bispos do Brasil então começam um movimento de anticoroa por Dom Pedro ser muito próximo aos maçons, né, a maçonaria. A questão militar, né, a gente vê então dos militares voltando nessa Guerra do Paraguai com uma pompa muito grande, né, por terem sido vitoriosos. Então, na época, né, não se pensava essa problematização que eu fiz com vocês há pouco tempo. Mas os militares voltam, então, com uma classe bastante, como posso dizer, firme, por ter convivido, né, em conjunto, ter tido contatos com outros países, como a Argentina, que viviam já numa república, né? Então a gente vê os militares se pensando como algo menos do que poderiam ser. Então eles começam a exigir mais poder, mais espaço, mais atuação política, principalmente também. E Dom Pedro, né, não só figura como uma monarquia, né, um poder
autoritário, centralizado e tudo mais, né? No primeiro momento não deu espaço, começou a dar espaço mais para o final do seu reinado, mas aí já era tarde demais. Mas a questão militar é essa, dos militares voltando. Antes da Guerra do Paraguai não existia, na verdade, né, um exército consolidado. Acaba a Guerra do Paraguai, essas pessoas que faziam parte, pelo menos, do alto escalão da esfera militar no Brasil eram descendentes de grandes senhores, né, mas também tinha alguma parte de origem popular, então que exigia, né, uma maior participação política por não ter sido nascido em berços de ouro e tudo mais, como a aristocracia naquele momento, né, como era uma boa parte dos políticos, né, naquele momento. Então a questão militar é essa, a ala militar exigindo mais poder, mais participação política, já que não havia, e descontente, né, com a forma de Dom Pedro governar de uma maneira, né, única, no sentido de autoritária e centralizada. E a questão escravocrata, né, entra junto com a gente estava falando lá, com movimentos da sociedade, né, pedindo o fim da escravidão, movimentos internacionais, pressão internacional, os senhores, né, que dependiam então dessa mão de obra escravizada nesse período, os barões do café, né, descontentes com o governo planejando, né, e tendendo a abolir a escravidão e esses senhores não serem indenizados como eles achavam que deveriam ser, né, e de fato não acabam sendo indenizados quando ocorre a assinatura da Lei Áurea, em 1878. E essas questões, né, então a questão do fim da escravidão, adicionado de como posso dizer, uma indignação da elite cafeicultora e da elite que detinha, né, as pessoas escravizadas, a questão militar e a questão religiosa, esses três pontos, então, vão ocasionar no fim do Império e na proclamação da República. Alguma dúvida, gente? Vão perguntando no chat. Se estou falando muito rápido, se algum tópico vocês acham que é mais importante lembrar, vou falando no chat. República Velha, então. O Nicolas está digitando. Também. Tranquilo, só nessa tranquilo. Tá bom. República Velhas. É promulgado, então, né, em 15 de novembro, né, ainda hoje é feriado, 15 de novembro de 1879, tendo, então, apoio, né, dos cafeicultores, dessa elite cafeicultora, né, localizada, né, no estado de São Paulo, mas, né, alas do exército, né, principalmente alas do exército que estavam, de fato, bastante radicalizadas, né, contra a monarquia, e dá-se, então, início, né, eu não vou entrar em muitos detalhes de como foi a proclamação da República, tá, gente? Eu vou só passar por cima. A gente tem a aula lá, se acharem necessário daí, porque aqui é só um resumo. República da Espada, então, vai ser um momento, né, os primeiros 4 anos, né, 5 anos, na verdade, que o Brasil vai estar vivendo sobre uma república, né, vai ser, então, liderada primeiramente, né, pelo Deodoro da Fonseca, né, e essa proclamação da República, a posição do Deodoro lá como, então, presidente, a princípio era de caráter provisório, mas ele acabou ficando, né, mais com o tempo que hoje a gente pode chamar de provisório, acho que uns 2, 3 anos. É nesse momento, então, na verdade, em 1891, né, 2 anos depois da proclamação, que vai ser colocada, né, a primeira Constituição Republicana do Brasil, né. A primeira Constituição já tinha sido promulgada pelo Dom Pedro, né, em 824, Constituição no sentido do livro, né, das leis. E a gente, acho que vou só avisar que eu estou dando aula, porque eu acho que chegou gente aqui em casa e não estão sabendo. Desculpa. Perdão, gente. Bem, então nessa Constituição republicana, né, a gente vai ver o presidencialismo, né, sendo tão promulgado, o voto universal
masculino, né, o voto feminino não era permitido nesse momento, porém, né, o voto era universal, mas não secreto, e, né, nessa Constituição estava sobre escrito, né, que no Brasil, né, não existiria o sistema escravagista, né, não no sentido da lei, pelo menos. A gente tem, então, como marcas desse primeiro período, né, a revolta da Armada, né, que foi uma ala dos militares não satisfeitas com a forma que a República havia sido promulgada e tal, então a gente consegue ver uma dicotomia, né, uma polaridade no Exército já nesse momento. Correndo, me faltou fôlego. E Floriano Peixoto, né, como um líder, né, que arquitetou toda a questão do golpe lá e tal, assumindo o poder e ficando, né, mais tempo também do que achavam que ele ficaria quando ele foi colocado lá. E a Revolução Federalista também é outro ponto, né, que marca esse período da República da Espada, que é a revolução, né, que começa principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que acaba abraçando alguns outros estados depois. Você deve ter visto melhor ela com o Sr. Lucas, quando ele deu sobre uma revisão de história do Rio Grande do Sul, né, que é um outro tópico que acaba sendo um pouco mais abordado no vestibular da URGS do que comparado ao Enem, por exemplo. E na Revolução Federalista, né, vocês também devem então tentar lembrar agora a questão dos maragatos, né, dos pica-paus, enfim, dos esqueci outro nome agora, chimangos, ou chimangos depois, enfim. Essa questão, né, também envolvendo, né, lembrando a revolta armada, uma questão mais também de divisão do exército e tal, enfim, políticos brigando por ter mais espaço no poder, mas querendo viver sob o mesmo tipo de sociedade, que era, no caso, uma república, né. Bati uma coisa. O Nicolas está digitando. Vou esperar antes de iniciar oligarquias. Me lembro de ter visto um vídeo sobre Vargas que ele falava que os pais dele participaram da primeira Revolução Federalista. É bem provável, se o Vargas, quando ele chegou a ser governador do estado aqui do Rio Grande do Sul, que foi pela 1910, 1920, não lembro agora exatamente o ano, e para ser governador deve ter mais de 40, então ele deve ter nascido perto um pouco antes, talvez, dessa Revolução Federalista. De fato, os pais dele, ele devia ser uma criancinha quando ocorreu a Revolução Federalista, ou no máximo um adolescente. Os pais dele deviam, então, de fato, estar em idade, né, de participar, né, de uma idade ativa, por assim dizer. Não eram idosos. Bem, gente, República das Oligarquias é um outro nome que se dá ao que a gente chama de Velha República, né? A gente então tem a Primeira República, ou Velha República, que a gente costuma dividir em duas partes. A primeira, República das Espadas, né, enquanto os militares estavam ocupando o cargo da presidência, e a República das Oligarquias, que vão ser quando uma aristocracia, uma elite, na verdade, né, que já existia, né, que era muito forte durante o Brasil Império, agora estão fazendo um jogo de cadeiras, por assim dizer, ocupando, né, a cadeira que eles desejavam já naquele período, quando Dom Pedro ocupava aquela cadeira, que é a cadeira do chefe de Estado, né, da nação, enfim. Então, a gente vê como característica das oligarquias, né, sendo dominada pela aristocracia dos fazendeiros, né, principalmente dos barões do café. Então, a gente vai ter a questão da política do café com leite, né, leite representando Minas e café representando o estado de São Paulo. E essa política do café com leite, então, revezava, né, em um momento, né, era um representante da elite mineira que ocupava o cargo da presidência, em outro momento, né, na sequência, era um representante da elite ou pelo menos escolhido pela elite paulista, né. A gente vê, então, também como uma característica da República das Oligarquias o coronelismo, né, a prática do voto, do que a gente chama também de voto de cabresto, né, aqui nessa charge, aqui no canto ali, a gente vê o voto de cabresto sendo isso, né, sendo alguém que possui poder. Esse poder pode ser monetário, pode ser
o poder de deter a violência, né, de, sei lá, ameaçar alguém, como é algo que acontecia, seja lá como for, seja de demitir do trabalho, seja ameaçar de expulsar do lugar onde a pessoa mora, se ela mora de favor, ou coisa do tipo assim, ou, enfim, diversas ameaças existiam, mas coronalismo é isso, é obrigar as pessoas a votarem, né, nos candidatos, né, pensados por quem exigia, pelos coronéis. Era assim que os coronéis então se manteram no poder por bastante tempo, né, sendo eleitos através de obrigando que os seus subordinados, em uma palavra mais abrangente, votassem neles, né, e se não votassem eram penalizados, né, seja lá como for, inclusive sendo mortos. Guerra dos Canudos, então, vai ser acontecer nesse momento, né, de 96 a 97, uma guerra que eu não vou conseguir entrar muito agora para vocês. Revolta da vacina, em 1904. Retomando, é uma questão que pode aparecer por conta, né, desses últimos tempos pandêmicos, né, essa questão de tomar ou não tomar vacina, né, pandemia é só um contexto, a questão de se tomar ou não tomar vacina já havia antes, né, uma questão onde movimentos questionam, né, enfim, duvidam da eficácia de vacinas em crianças e de doenças já erradicadas há tempos e que acabaram retornando por conta, né, dessas dúvidas, questionamentos de uma vacina. Porém, é bastante importante lembrar que nesse momento, quando acontece a revolta da vacina, não é por causa desse pensamento que tem hoje de ser contra a vacina, né, de se questionar a eficácia. E sim, é porque a revolta da vacina acontece primeiramente nas camadas populares, porque começam a ser obrigadas a tomar uma vacina por conta de surtos de doenças do período, e não estavam acostumados a isso, porque não existia. A primeira vez que isso chega no Brasil, essa questão de aplicação de vacinas para evitar epidemias, etc. E aí, a desconfiança, né, da parcela da população já, né, subalternizada, já sofrida, né, de diversas mazelas do governo, não acaba aceitando essa aplicação forçada de uma coisa nos seus corpos, por assim dizer, e acabam se rebelando, né, mas é um montinho que dura dias, né, no Rio de Janeiro. Mas é algo bastante, que é algo que pode cair, né, na prova por conta das últimas situações que nós vivemos hoje. A gente tem, então, a revolta da Chibata, né? Uma revolta que acontece dentro do exército, né? Guerra do Contestado, uma guerra de limites territoriais entre Paraná e Santa Catarina. Vão ser outras revoltas que vão acontecer no período. E o tenentismo também é uma outra característica da República das Oligarquias, né? O tenentismo, então, sendo um movimento que surge novamente dentro da esfera militar, onde tenentes oficiais de baixa patente, né, exigem maior participação política, exigem melhores condições de trabalho, enfim, e acabam, né, se colocando também contra a política café com leite que estava acontecendo, né, considerando então que a esfera militar, né, a ala militar estava tão distante, principalmente, né, da esfera executiva dos três poderes, né, então os militares não estavam tendo uma participação política como eles tinham no início da República, né, lá no tempo de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto. E o movimento tenentista, então, vai ser um movimento que vai surgir em 1922, não me recordo agora, vai durar uns cerca de 5, 7 anos, e que vai ser um movimento que vai respaldar, né, no fim dessa República da Oligarquia, muito por conta, né, do desfecho, né, de 1930, onde a gente vê, né, o então presidente Washington Luiz indicando como seu sucessor e defendendo como seu sucessor alguém que fugia, né, dessa ótica café com leite, era alguém que não, se eu não me engano, não era nem mineiro, nem paulista. Essa pessoa acaba vencendo, é o Arthur Bernardes, agora não lembro agora o nome de quem vence, mas essa pessoa acaba vencendo as eleições em 1930, e os militares, né, junto desse movimento tenentista, mas junto de outras esferas da sociedade, né, principalmente as elites que estavam, né, lembrando 1930, após a queda da Bolsa de Valores de Nova York, então, né, crise econômica mundial, etc. Então, militares já insatisfeitos e com um movimento bem forte, no caso do tenentismo,
mas as elites também insatisfeitas e agora, né, se vendo traídas, por assim dizer, daquele jogo, né, de poderes de café com leite. Então, acaba acontecendo um golpe, né, em 1930, não se aceita o presidente eleito, né, o sucessor de Washington Luiz, e quem acaba entrando na política, quem acaba entrando, né, quem acaba assumindo a presidência da República é o Baixinho de São Borja, famoso. Getúlio Dornelles Vargas. Ele assume, então, de caráter primeiramente provisório. Ele não era um ninguém, né? Como eu já tinha dado um spoiler quando o Nicolas falou antes. Ele já foi governador do estado do Rio Grande do Sul, vem de família de estancieiros, então já é participante, é um membro da elite, por assim dizer, que estava vinculado com política desde pequeno, sua família desde anteriormente a ele. Ele, antes de assumir, né, esse governo provisório, ele já estava trabalhando no governo, né, enquanto ministro da Fazenda, se não me engano, e vai estar, né, mais à esfera, mais ao lado dessa sociedade da elite, no caso, que estava, né, ainda assimilando a crise de 29, assimilando a crise do café que estava também acontecendo no Brasil anteriormente, a crise de 29, mas potencializada após 29, e também alinhado, né, com os militares, né, algo que os governos anteriores não estavam, né, justamente o motivo do movimento tenentismo ter surgido, né, dos presidentes anteriormente estarem afastados da esfera militar, e Vargas, então, alguém promissório como presidente, e de fato acabou assumindo, né, alguém mais próximo, dialogando bastante com os militares, e eles vão responder a esse apoio, né, ajudando Vargas a se manter no poder por 15 anos, né, de 1930 a 1945, eleito 3 vezes, todas elas de maneira indireta, né, nenhuma vez ele foi colocado, né, enquanto presidente pelo voto popular, seja ele, como o momento permitia, um voto somente de homens, somente através do voto não secreto, etc. Mas, apesar desses pesares de ele ter sido colocado de uma maneira imposta, né, de uma maneira autoritária, foi o que aconteceu, de uma maneira através de um golpe, ele vai trazer, né, questões que ele já tentava pensar, mas que ele vai se apoiar durante seus governos, pensando, né, principalmente na classe trabalhadora, como um todo da sociedade, de uma camada popular do Brasil, mas, né, não pensando só porque ele era um bom mocinho, porque ele era um monge, um freio, sei lá o quê, e sim pensando na questão principal que ele tentou tentou abraçar durante os seus governos, né, tanto nesse período de 15 anos quanto depois, quando ele foi eleito diretamente, que é a questão do desenvolvimento nacional através das indústrias, né, porque estamos falando, né, de um momento, né, pelo menos mundial, de enorme desenvolvimento industrial, né, em período entre guerras, na verdade, um período que viveu 2 guerras mundiais, e que essas guerras mundiais trouxeram, né, muitas mazelas no sentido de tragédias humanas, mas também trouxeram, né, desenvolvimentos tecnológicos, né, sejam eles como a própria computação, né, se a gente está aqui agora se vendo virtualmente, né, foi porque lá o Alan Turing, acho que é esse o nome dele, Turing, não lembro, criou, né, as primeiras cabeças lá da computação. Enfim, não é esse tópico, eu fugindo já bastante. Era Vargas, gente. Costumamos, então, dividir nesse período que eu já falei para vocês, que Vargas estava ali de uma maneira indireta, quase como um invasor. A primeira etapa, né, a primeira fase, a gente chama de governo provisório, né, de 1930 a 34. A segunda fase da era Vargas, o governo constitucional, né, de 34 a 37, e o Estado Novo, né, como de 37 a 45, e sendo, então, cada uma tem grandes características, né. A primeira a gente pode chamar como governo provisório durante um governo que não existiu Constituição, governo constitucional durante o governo que existiu uma Constituição feita pelo Getúlio Vargas, e Estado Novo, né, com uma nova Constituição, uma segunda Constituição de Getúlio Vargas,
mas que acompanhava, né, a tendência, pelo menos assim, europeia do momento, né, de ideologias liberais, mas ideologias que, que para mim, no meu ponto de vista também é ligado com o liberalismo, mas ideologias fascistas, né, nazifascistas, né, autoritárias e tudo mais, o Estado máximo, enfim, que estava vigente pelo menos, né, na Alemanha e na Itália, e esse Estado novo, né, vai ter como uma característica bastante forte como os governos, né, italianos, alemães, polacos estavam vivendo, como governos fascistas estavam governando sua sociedade nesse momento. Vargas vai se apoiar nisso. Jenny, não tem problema, a aula está sendo gravada, depois eu vou colocar no YouTube. Amanhã, na verdade, que é quando o MConf me libera. A Natália está digitando, Jenny também. Vou tomar uma água enquanto vocês digitam. Se mais gente tiver dúvidas, vão perguntando, gente. Por favor. Para digitar, vou considerar que esqueceram que a dúvida foi sanada por alguma entidade divina. Revolução e golpe de 30 eu já falei um pouquinho, né? A Aliança Liberal foi isso que eu falei anteriormente para vocês, né? Uma união da elite, né? Que se viu traída, de uma elite que fazia parte da política do café com leite, mas que nesse momento de 29, 30 se sentiu traída pelo governo federal, né, por não ter sido representada nas eleições, ter sido vitoriosas. Essa aliança, né, também associou os militares do movimento tenentista e tudo mais, e isso tudo, né, se resultou no golpe de 1930, onde foi colocado, né, foi desempossado o então presidente e foi colocado Getúlio Vargas como presidente provisório, que ficou por 15 anos. No governo provisório de Vargas, então, a gente vai ver como os primeiros atos dele, né, essa questão de centralizar o poder, né, então ele vai colocar interventores nos estados. O que é centralizar o poder, gente? É fazer com que todo a federação responda a uma só pessoa, a um só cargo, a uma só instituição, que no caso é o Poder Executivo, que no caso era Getúlio Vargas. Por que ele faz isso? Porque os estados estavam em ebulição, né? O próprio golpe de 1930, né, foi ocasionado por essa confusão, essa disputa que estava acontecendo nos seus estados, né? Era Minas Gerais e São Paulo que por um tempo revezaram, mas que acabaram ficando com tretas. Era Rio de Janeiro, que era a capital, mas que não estava muito envolvido nessa treta e queria estar participando. Rio Grande do Sul, né, historicamente, né, com toda a questão da Guerra do Paraguai, anteriormente Guerra dos Farrapos. Enfim, a elite do Rio Grande do Sul, a elite do Rio de Janeiro, a elite de estados da Bahia, outros estados da Bahia, como o estado da Bahia, estado de Pernambuco, que eram, né, elites que no passado não muito distante tiveram bastante poder. Essas elites, esses estados, né, logo estavam, então, cada um meio que se mandando e respondendo apenas a si mesmo. Vargas, percebendo isso, né, obviamente, não era algo que estava quando ele chegou, já estava antes dele, preferiu, então, colocar interventores nos estados, né, para que todos respondessem a eles e assim, né, não surgissem, então, revoltas, né, como haviam surgido anteriormente. Vargas, então, vai dissolver o Congresso, né, vai fechar as portas do Congresso, pensando, né, numa maneira de não haver opositores, né, de como se o Poder Executivo, né, não tivesse oposição, principalmente do Poder Legislativo, para atuar. Vai, então, Getúlio vai, então, anular, né, a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, né, então, a partir do momento que ele anula até o momento que se lança, né, se promulga a nova Constituição, vai ser um espaço de tempo de 4, 5 anos, não vai ser tão provisório como está no nome ali, e como eles chamavam na época, né? Esse nome, né, não é porque nós, historiadores, ou depois de um tempo, depois de 20, 30 anos, resolveram chamar esse período de provisório. É porque na época se chamava muito de que estamos num momento provisório, isso tudo que está acontecendo não é provisório,
Então, né, não foi de graça que recebe esse nome. Bem, essas são a questão, né, para lembrar a centralização do poder de Vargas. Então, é mandar interventores, é dissolver o Congresso, é anular a Constituição. Outra característica do governo provisório, né, é um retorno do poder executivo, né, do chefe de Estado com a Igreja Católica, que estava, né, afastada da política, por assim dizer, desde lá daquela crise com Dom Pedro II, da maçonaria, etc. Um importante, né, marco dessa aliança que a Igreja Católica vai ser primeiro, não sei se é tão primeiro, mas enfim, vai ser a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, em 1931, apesar de não ser uma obra que foi até um presente da França, né? Então não foi uma obra que o Brasil gastou, que teve planos do Brasil, enfim. É uma obra que, pela magnitude e tudo mais, pelo símbolo que trouxe, é uma obra que é um símbolo católico, né? Então, é uma obra que representa uma ideia de uma religião, representa uma ideia de um pensamento, enfim. Então, se assimila, né, o Cristo Redentor, pelo menos a abertura, né, turística do Cristo Redentor, com essa aproximação da Igreja Católica com o Poder Executivo a partir de 1930. Outra questão é que Vargas, né, trabalhando nas questões de educação, vai se alinhar à Igreja Católica para construir os planos de educação, né, a nível nacional, de desenvolvimento educacional a nível nacional. Vou acelerar, gente, que agora que eu vi que o relógio é 9h30. Outras questões do governo provisório, então, vai ser, né, a regulação do mercado de café através do Conselho Nacional do Café, vai ser, então, aqui o Vargas começando a fazer os feitos porque ele é conhecido, né, como ser o pai dos trabalhadores. Então, Vargas vai, então, lançar em 1931 o Ministério do Trabalho e da Indústria e do Comércio, né, então, pensando, né, na classe trabalhadora, na promoção de direitos, né, e de garantias de direitos, de melhorias de qualidade de trabalho e de vida para a classe trabalhadora, através desse ministério. Também criação do Ministério da Educação e da Saúde, né, pensando nas nossas esferas como importantes para o desenvolvimento da nação. Novo Código Eleitoral em 32, né, aqui então trazendo o voto feminino, né, colocando o voto como algo secreto, né, pondo então fim, pelo menos uma tentativa de pôr fim ao voto de cabresto, né, o voto do problema do coronelismo. E a gente vai ver, então, como uma situação final desse governo provisório de Vargas, a Revolução Constitucionalista de São Paulo, né? Quando a elite de São Paulo não estava satisfeita com os rumos que a política nacional tomou desde que Vargas entrou no poder. O governo constitucional vai ser, então, né, iniciar em 34, né, com a promulgação de uma nova Constituição, né, a terceira Constituição brasileira, segunda republicana, lançada em 14 de julho de 34. Nessa nova Constituição, então, vai ter as questões trabalhistas trazidas, né, direitos trabalhistas surgindo pela primeira vez, né, direitos defendendo, né, a classe trabalhadora da enorme exploração que a classe, que a elite, né, que a classe de empregadores tinham sobre a população. A criação, então, da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral, né, das esferas que tratariam, né, do trabalho, da questão dos trabalhadores da classe e da questão das eleições de uma maneira mais jurídica, né, não apenas através só das práticas, como foi no novo Código Eleitoral ao permitir o voto feminino, por exemplo. O voto feminino entra em vigor nessa Constituição. Sim, Jenny, é meio confuso. O voto feminino ele entra em 32, enquanto o Brasil não tinha Constituição, porque o Vargas tinha anulado. Daí ele lança um documento, por lançar, né, é possível fazer isso, sem ter uma Constituição, ele lança um documento, um decreto, enfim, que a partir daquele decreto, que é chamado de novo Código Eleitoral, as mulheres começam a poder votar, os votos começam a ser secretos e outras coisas a mais. Esse novo Código Eleitoral vai ser colocado de uma maneira mais formal, por assim dizer, numa Constituição, nessa nova Constituição de 34. Ele já funcionava, o voto feminino já havia a partir de 32, a partir do momento que o Brasil não tinha nenhuma Constituição vigente, mas ele vai estar mais bonitinho, mais formalmente colocado, podemos assim dizer, nessa nova Constituição de 34.
De nada. A gente vai ver, então, nesse momento de governo constitucional, né, surgimento de grupos políticos bem antagônicos, que vão expressar bastante esse contexto que a gente está vendo, né, 34 e 37, um contexto político a nível mundial, né, considerando, de um lado, os movimentos nazi-fascistas europeus, de outro lado, né, o crescimento da ideologia comunista, do socialismo, né, através do avanço da antiga União Soviética, né, que já existia, não existia, não sei porque não foi agora, não existia, mas enfim. De um lado, então, a gente tem a ANL, né, com Luiz Carlos Prestes representando esse movimento, né, mais de tendência soviética, de um pensamento mais soviético e mais anti-liberalismo, e a AIB, né, com a tendência de mais nazifascista, né, acompanhando esses movimentos nazifascistas da Europa, pedindo, né, Estado mínimo, pedindo outras coisas a mais, com a liderança de Plínio Salgado. Um momento importante, né, um momento marcante desse governo constitucional é a intentona comunista, né, que é quando movimentos que hoje a gente pode ler eles como movimentos de esquerda, enfim, se rebelam, né, principalmente baixos militares, né. Essa intentona comunista ela vai ser um movimento que vai ser de quartéis, né, vai ser em quartéis do Rio de Janeiro, no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. Acho que teve outros quartéis que tentaram se rebelar contra, né, o governo de Vargas, porque reconheciam, né, a gente vendo aqui, como está tudo muito bem, muito obrigado, porque o Vargas estava colocando o voto feminino, Vargas estava querendo a justiça do trabalho, então estava tudo muito bem. Mas se pensava, né, haviam críticas, principalmente dos opositores, dos políticos opositores, de que Vargas, apesar dos pesares, apesar de estar trabalhando e colocando algumas coisas em ação, ele estava ali de uma maneira indireta, né, favorecendo os mesmos de sempre, coisas do tipo, né, a elite de sempre e tal. Havendo isso, houve então a intentona comunista, que vai ser, né, parada, né, não vai ter nenhum sucesso. Com essa intentona comunista, né, Vargas lança então uma lei de segurança nacional. Ali ele já pensa, então, estão querendo me tirar do poder de uma maneira indireta, então eu vou me permanecer do poder de uma maneira também indireta. Eu estou inventando isso agora, mas Vargas aproveita essa situação da intentona comunista, lança nessa lei de segurança nacional, onde o Brasil começa, né, a ter um maior controle de pessoas contra o governo federal. E em 37, né, 2 anos depois dessa intentona comunista, Vargas vai estar atrelado, isso se descobre depois, que Vargas vai estar atrelado, né, ao que foi chamado de Plano Cohen, que foi um documento que se distribuiu entre os quartéis, na mídia, né, foi lido, inclusive, na hora do Brasil. O rádio era a única, né, a comunicação em larga escala, havia os jornais também, mas macro escala, por assim dizer. O Plano Cohen, né, um documento onde havia uma lista do que os comunistas que queriam impor no Brasil a partir de um golpe, né, a partir do momento que eles se colocassem no poder. Esse documento depois se descobre que foi forjado pelo Vargas, né, por apoiadores, pelo governo do Getúlio Vargas, na intenção de colocar um medo sobre a população do avanço, né, do que a esfera comunista, né, a política soviética, podemos também chamar, podia trazer, né? Então, esse medo todo foi muito pensado, né? O governo do Vargas, ele é um governo muito conhecido pela inteligência. Inclusive, né, a Lei de Segurança Nacional e outros serviços de inteligência, outros departamentos de investigação policial e etc., que vão ser grandes ferramentas, podemos assim chamar, durante a ditadura civil-militar de 64 a 35, foram criados no governo Vargas. O governo Vargas teve uma equipe de inteligência, de pensamento, de controle e de, enfim, muito grande, de censura, muito grande. E o Vargas soube aproveitar isso, soube aproveitar esse enorme controle que ele tinha das coisas, da propaganda, enfim, com a situação soviética do momento. E aí entra também daí já a tendência dele mais para os nazifascismos europeus,
por conta que os soviéticos, né, já num primeiro momento, já havia uma belicosidade entre os países, apesar de, em alguns momentos, Hitler até se aproximar, né, com a União Soviética, mas logo após o início da Segunda Guerra, se rompem, né, por questões que vocês devem ter visto quando vocês viram a Segunda Guerra Mundial. Agora é a aula de revisão de Brasil. 21h35. Vou correr porque queria dar mais atenção à ditadura militar, que eu acho que é onde a URGS deve pegar mais, muito, né, por conta que o Enem não pegou dos últimos, sei lá, 4 anos. A última fase do governo Vargas, da era Vargas, né, gente? Isso que a gente chama de Estado Novo. Porque ele recebe esse nome, porque é promulgada, né, uma nova Constituição em 37, né, logo após do Plano Cohen ter sido inventado, o Vargas ter colocado o Brasil num estado de sítio, como se houvesse muito medo de que houvesse um golpe militar através dos comunistas, etc. Desculpa, que houvesse um golpe por parte dos comunistas. E o Vargas, aproveitando esse momento, então ele fecha novamente o Congresso, promulga uma nova Constituição, né? Essa Constituição, então, que vai possuir tendências mais fascistas, né? Inclusive, ela vai ser apelidada, já na época, né, como de polaca, porque ela era muito associada, né, à Constituição da Polônia, que estava, né, sob domínio, sobre governos fascistas, assim como a Itália, como a Turquia, como a própria Alemanha, enfim. Nessa nova Constituição, então, Vargas colocava fim nos partidos políticos. Vamos ter como característica do Estado Novo, né, a criação do DIP, né, como eu já tinha falado para vocês há pouquinho tempo, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, um departamento, né, bastante focado em vender uma imagem positiva do Getúlio Vargas, pensando como o Getúlio Vargas é o pai da classe trabalhadora, é o pai dos pobres, é o pai das criancinhas, porque ele promoveu a educação para as criancinhas, colocou obrigatoriedade da educação, né, porque houve um momento que os pais não eram obrigados a mandar seus filhos para a escola. Eu acho que eu cresci nisso, né? Os pais de vocês devem ter crescido nisso, vocês cresceram nisso, onde a escola sempre foi algo que a gente sempre pensou, a gente é obrigado a ir para a escola e ponto. E a gente vai, nossos pais mandam a gente, porque eles também são obrigados a nos mandar, porque senão o ECA, o Conselho Tutelar, chamam eles. Enfim, gente, forte incentivo à industrialização brasileira vai ser um marco, né, de toda a era Vargas, mas do Estado Novo vai se acentuar isso, né, o que a gente chama também de indústrias de base. Indústrias de base é focar, né, no fornecimento de matérias-primas, no gerenciamento de energia, né, energia elétrica principalmente, através de usinas hidrelétricas, a própria questão, né, das águas e tal. Então, as indústrias de base vão acabar sofrendo um forte incentivo, pensando, né, que o Getúlio Vargas estava querendo que o Brasil se industrializasse, né, virasse um competidor dos Estados Unidos, né, de países europeus, etc. Segunda Guerra Mundial, né, acontecendo durante, né, esse Estado Novo, o Brasil entra, inclusive, né, na Segunda Guerra Mundial enquanto o Vargas estava no poder, né, então podemos dizer que Vargas que enviou as suas tropas para a Itália, né, do lado dos aliados, do lado dos Estados Unidos e da Inglaterra, né, ou seja, opositores ao que o Vargas no início dessa sua última fase como presidente, que era o eixo, né? Então, Vargas, nesse momento, ele estava mais atrelado ao fascismo na metade da guerra, após, inclusive, o Brasil ter tido navios atacados pela Alemanha, após os Estados Unidos, né? Com toda a sua política de a América é nossa e tudo mais. Tem outro nome para isso, mas agora não vou lembrar. Brasil se alinha, então, aos aliados. Em 43, então, a gente vai ter as consolidações das leis trabalhistas, né, a CLT, ou que a gente também chama de carteira de trabalho, mas que é um documento, né, onde estão, né, naquele caderninho azul, estão todas as leis trabalhistas existentes e tal, justamente para o trabalhador, né, para a classe trabalhadora ter fácil acesso a essas conquistas, a esses direitos, né. Hoje a gente pensa, principalmente hoje, em 2023, que a gente tem um fácil acesso a toda a informação, que é algo meio banal ter todas as leis trabalhistas empregadas naquele caderninho azul que a gente chama de carteira de trabalho. Mas pense, gente, em 43.
há quase 100 anos atrás, 80 anos atrás. Ter um caderninho distribuído para toda a classe trabalhadora, para pessoas comuns, quais eram seus direitos, isso era muito importante para o período, né? Porque daí, mesmo que não soubesse ler, talvez tinha uma pessoa na comunidade, na rua, que soubesse ler, que talvez explicaria para aquela comunidade que existia aquela lei que o patrão não pode bater no funcionário porque o funcionário chegou atrasado. Não sei se existia essa lei, mas existiam leis, né, que proibissem a violência e tal. Então foi muito importante, ainda é muito importante, né, a CLT por conta disso, né, de como ela é um documento que dá acesso, que protege, que tem toda a questão do histórico, tem toda a questão de registros de acordos, né, de salário, etc. Como é importante um documento desse que, na época, que antes disso não existia, né? Então, como se comprovava aumento de salário, como se o histórico de trabalho das pessoas, como acontecia isso antes disso, eu não faço a mínima ideia. Mas imagino que deve ser bem confuso. Se com o CLT já é bem confuso, né? Quando a gente perde, é assaltado, etc., né? Até recuperar as coisas é bem difícil. Imagina sem. Bueno. Como características finais desse Estado Novo, a gente tem então o movimento queremista, né? Já após na metade da Segunda Guerra, próprio fim da Segunda Guerra, Vargas se sente muito ameaçado por conta, né, da elite já não muito satisfeita com seu modo mais autoritário, com os militares também já não muito satisfeitos com a presença que eles estavam tendo, também já podemos até dizer enjoados do Getúlio Vargas depois de 15 anos no poder. Uma tendência até que os opositores do governo faziam muito, né, relacionavam muito, de que como o Brasil, um país que estava, querendo ou não, sob uma ditadura, sob um regime autoritário, né, onde estava sob um ditador, Vargas era um ditador que já estava no poder há tantos anos, e estava do lado da guerra, no nível mundial, né, do lado dos progressistas, do lado dos Estados Unidos, da Inglaterra, onde havia troca de presidente a cada 4 ou 5 anos, onde na Inglaterra é primeiro-ministro, mas enfim. Estavam do lado mais progressista do nível mundial, enquanto o outro lado era o lado mais autoritário, né, o lado nazifascista, né, que era o lado que representava as ditaduras, por exemplo, e que não, né, então não se encaixava, era meio hipócrita. O Brasil está de um lado, está ali apoiando o progressismo, mas está sob uma política, né, está sob um regime ditatorial. E isso tudo, né, vai fomentar, então, que Vargas tenha essa popularidade em queda e tal. Vai haver, então, esse movimento queremista, né, que é um movimento principalmente protagonizado por uma classe mais popular, de trabalhadores, enfim, que vão, né, querer que Vargas continue no poder, por isso esse nome queremista, de queremos Vargas, queremos Getúlio. Em outubro de 45, né, Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, né, líderes militares importantes do período, né, vão acabar promovendo um golpe em Getúlio Vargas, percebendo, né, que Vargas estava se aproximando desse movimento queremista, que conhecendo já o histórico de Vargas de não querer largar o osso e tal, então vão chegar lá, vão bater, eu acho, um tapinha nas costas do Vargas e vão pedir para ele se retirar. Não vai ser um golpe violento, né? Getúlio vai sair, vai inclusive participar das eleições que vão haver logo em seguida, como apoiador. Enfim, vai ser um golpe mais para realmente selar esse momento, esse estilo de governo que a gente chama de Estado Novo. O que vai seguir adiante vai ser o que a gente chama de República Populista, né? Um período histórico que fica marcado, né, principalmente por ser uma democracia, com seus prós e contras, né, com suas questões a serem colocadas, mas é uma democracia que foi estabelecida entre dois períodos ditatoriais, né, tanto o Estado Novo quanto a ditadura civil-militar. Nesse período de República Populista, né, nesse momento de 46 a 64, um período de 18 anos, vai haver um grande salto, né, no crescimento econômico e industrial, né, uma rápida urbanização, um aumento, né, das desigualdades sociais. Vão haver, então, né, eleições, como eu falei anteriormente, né, 4 eleições. Em 45, né, enquanto Vargas ainda estava no poder, né, ele acabou estabelecendo um ato adicional na Constituição que permitia que mais partidos existissem legalmente, né. Então, nesses últimos respiros de Getúlio Vargas, né, sabendo que a maré estava contra ele
e ele tentando nadar contra essa maré, acabou, então, como, por exemplo, promovendo que mais partidos pudessem disputar eleições, mas nada disso foi o suficiente. Havendo eleições como estavam para acontecer, né? Houve aquele golpe de Estado, mas de fato foi bastante provisório, porque só foi um golpe para tirar Getúlio Vargas, se manteve as eleições que teriam que acontecer. Mas quem estava concorrendo nessas eleições era justamente um dos promoventes do golpe lá, né? Dos arquitetos daquele golpe lá que tirou Getúlio Vargas um ano antes, que era o tal do Dutra, que vai acabar vencendo as eleições. Ele, então, assim que empossado em 46, promulga, né, uma nova Constituição, né, fazendo um distanciamento daqueles ares nazifascistas que a Constituição do Estado Novo tinha. Nessa nova Constituição, então, né, traz a questão do voto dos analfabetos, né, como se o saber ler não ser uma exigência para tu poder escolher teu governante, algo bastante, eu penso hoje, impossível de se passar contra, mas enfim. Diversos direitos que haviam sido suspensos vão ser estabelecidos, né, nessa nova Constituição do Dutra. Os trabalhadores rurais vão seguir sendo ignorados nessa Constituição. Trabalhadores rurais, né, já haviam sido ignorados, por assim dizer, pelas leis trabalhistas que a gente falou anteriormente, né. Essas leis eram, não que eram mais focadas, mas eram mais fáceis de serem aplicadas e serem exigidas pela classe trabalhadora que estava nas cidades, né, nos centros urbanos e tal, que havia uma relação de trabalho mais industrial, mais urbana, de fato. Os trabalhadores rurais que têm um modo de trabalho, né, lidam com questão de, além das questões de alguns serem até autônomos, né, famílias, agricultores e tal, toda a questão de estiagem, enfim, é um outro método de se pensar o trabalho. E esse modo de se pensar o trabalho, esse modo de se trabalhar, né, não havia sido abraçado pelas leis trabalhistas que estavam tão vigentes, e nem nessa nova Constituição, né, nessa quarta Constituição de 46. A gente, então, tem, né, aqui algumas características do governo Dutra. Eu vou dar uma pulada, gente, porque senão a gente não vai conseguir vencer a ditadura. Mas a gente tem como um dos pontos principais desse governo Dutra, né, a criminalização, né, uma perseguição à ideologia comunista, né, pensando nesse contexto mundial também de início de Guerra Fria, né, então o Brasil se aproxima ainda mais com os Estados Unidos e se distancia, né, da União Soviética. E a gente vê também uma forte repressão nesse momento já, um retorno de uma repressão à classe trabalhadora, né, aos sindicatos, por exemplo, nesse governo de Dutra. Então, a gente vê uma espécie de retrocessos aos direitos trabalhistas conquistados nos anos de Era Vargas. Tendo esse governo de Dutra, né, que durou 5 anos, Getúlio Vargas vai tentar, então, a sorte na próxima eleição, aí, então, como candidato, né, em eleições diretas, vai fazer sua campanha, né, depois de ter participado, de ter estado no poder por 15 anos. Obviamente vai ter uma grande apreço popular, até por conta do que eu acabei de falar, né, que o governo Dutra estava perseguindo a classe trabalhadora. Getúlio vai vencer essas eleições de 1950, né, vai continuar as tendências que ele já tinha antes, né, de um desenvolvimento nacionalista, industrial e tal, vai aproveitar a onda do momento, né, que é a questão do petróleo, a exploração de petróleo. Então ele cria a Petrobras, né, tem toda a questão do petróleo é nosso, pensando, né, que as relações com os Estados Unidos haviam sido mais aproximadas por questões que os Estados Unidos estava já de olho no petróleo brasileiro, né, sabendo que o petróleo já estava começando a ser pesquisado nessa região. No entanto, né, mesmo o Vargas tendo essa questão do petróleo e conseguindo, né, uma volta de garantia de direitos da classe trabalhadora, a população, né, vai ficar insatisfeita com a inflação alta do momento, né, o custo de vida é muito alto, vão começar a haver greves e manifestações
João Goulart, né, então ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, vai aumentar o salário mínimo em 100%, né, como algo positivo, um agrado, por assim dizer, à classe trabalhadora, que não vai ser o suficiente porque, acompanhando todo um efeito de mídia contra Getúlio Vargas, de oposição ao Getúlio Vargas, vai haver um atentado, né, de tentativa de assassinato, onde vai morrer uma pessoa em si, e essa morte vai ser atrelada pela mídia, pelos opositores de Getúlio, como se foi Getúlio que ocasionou essa morte, as tentativas de assassinato, e Getúlio, né, sei lá por qual motivo, não conseguia aguentar também essa pressão política do momento, mas sei lá se ele tinha alguma doença ou já sabia que ia morrer, existem inúmeras suposições, né? Mas em 24 de agosto de 54, Getúlio Vargas, né, comete suicídio, escreve uma longa carta, deixa então grande, uma grande efervescência, grande, como posso dizer, uma febre, por assim dizer, social com a sua morte, porque ele ainda, mesmo com todos os problemas da época que estavam tendo com a inflação, ele ainda era um governante muito querido pela classe popular, pelos trabalhadores, diferente do que já havia acontecido anteriormente, né? Porque todos os presidentes anteriores eram só presidentes que trabalhavam para as elites e tudo mais. Vargas cometendo suicídio vai ser um pandemônio, né? As populações vão ir para a rua, vão quebrar as coisas, vão começar a procurar culpados e tal. Aqui tem até uma foto, né, do translado do corpo. Isso foi um computador. Do translado do corpo de Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, né? Milhares de pessoas nas ruas. Outro governo populista, né, foi o governo de JK, Juscelino Kubitschek, né, que tem essa meta do plano 50 anos em 5. Gente, 9,52. Eu tô achando que eu não vou conseguir passar a ditadura para vocês hoje. Tô achando não vou conseguir passar. Só se vocês me permitem. Ou vocês. Não vou exigir de vocês de ficar um tempinho a mais. Eu vou tentar procurar outro período essa semana, ou nem que eu grave e coloque para vocês ditadura e nova república, tá? Para não ficar. Não corrermos muito. Eu vou fazer isso. Vou gravar. Vou continuar aqui República Populista. Para pelo menos acabar que eu consigo em 8 minutos. República Populista de JK, né? Então a gente tem essa questão do plano de metas, né? 50 anos em 5. O objetivo era estimular áreas econômicas importantes, né? Como transporte e energia. A gente tem, então, como símbolo desse plano de 50 anos em 5, a construção de Brasília, né? A construção de uma cidade, literalmente do zero, num espaço, né? Numa área onde era somente terra, somente uma área desértica. Ali onde antigamente era o estado de Goiás e onde hoje é o Distrito Federal. E foi inaugurada, né, oficialmente em 1960. Então, foi uma cidade construída do zero, num lugar inóspito, em 5 anos. Então, foi uma obra realmente faraônica, como alguns chamam. Né? Faraônica, remetendo, né, às grandes pirâmides lá do Egito, que eram obras enormes. E que com certeza não foram construídas em 5 anos, tá, gente? São problemas do governo JK, né? Um crescimento da desigualdade social, algo que já havia, né, nos outros governos também, mas que cada vez mais vai crescendo, parece uma bola de neve, e isso a gente vai vendo, né, em todos os outros governos. Essa questão da desigualdade social só vai parar essa bola de neve a crescer, não que vai diminuir, mas só vai parar, pelo menos destacar, nos anos 2000, né, com o governo Lula, no próprio governo FHC, apesar de todas as estabilizações da economia que teve, a desigualdade social continuou em crescimento. Enfim, outros problemas, né, do momento, né, a falta de JK, a falta de investimento na educação e na alimentação, né, altos gastos públicos, né, muito na questão da construção de Brasília. Isso tudo vai contribuir, então, para um endividamento do Brasil, né, e um crescimento da inflação, que já estava alta quando quando JK assumiu. Uma questão que é importante lembrar, já que a gente está revisando, que é durante essa transição de governo de Getúlio Vargas, né, quando ele morreu, ao do JK, houve uma tentativa de golpe
das elites que estavam em contato com as alas militares, insatisfeitas também com o governo de Getúlio, esse último governo de Getúlio e tal, mas os próprios militares conseguiram, né, estando divididos naquele momento de se haveria ou não um novo golpe após a morte de Getúlio, então eles conseguiram garantir que durante um ano, né, o Brasil ainda vivesse numa democracia e permitiram que houvesse então as eleições em 1955, nessas eleições então que o JK acabou vencendo. Esses mesmos grupos que estiveram nessa tentativa de golpe pós-morte de Getúlio vão ser os grupos que vão estar atrelados, né, envolvidos no golpe que vai ocorrer alguns anos depois, né, em 64. República Populista, né, o governo de Jânio Quadros vai ser um governo, né, vai ser um presidente eleito também de maneira direta, né. Ele vai ser muito conhecido por campanhas com jingles que pegavam na cabeça do povo. Ele era uma figura bastante cômica, ao mesmo tempo que se destoava muito dos políticos da época. Ele era muito a novidade política. Já que os que estão ali não fazem nada, vamos então fazer uma coisa nova, né? E lá vem Jânio, então, sendo uma figura dissidente das figuras políticas comuns da época. E tem todo o slogan lá da vassourinha, né? Varre, varre, vassourinha, no sentido de varrer a corrupção que existia naquele momento. Jânio vai conquistar, vai ter um carisma, então, famoso maluco. Vai ter um carisma que vai conseguir acumular votos da classe trabalhadora. Hoje vocês devem estar achando horrível a minha aula, né? Porque é barulho de cachorro, de computador, de moto, louca. Eu sem. Enfim, gente, desculpa. Questão do EAD, mas esperamos que logo o EAD acabe e a gente retorne nas salas de aula. Voltando para cá. O governo, então, de Jânio Quadros, né, após ser eleito, após conseguir ser eleito em campanhas com bastante carisma, pelo menos, ele conseguiu ter uma carisma para ser eleito. Quando eleito, vai ser um governo marcado por polêmicas, né, por crises econômicas que já herdadas, né, dos governos anteriores, de JK, de Getúlio, etc. E vão ter medidas que vão deixar a população insatisfeita, né, como elas, o aumento do preço do pão e do combustível, né, o preço do combustível ainda acompanhando as crises econômicas mundiais, e o preço do pão, né, para tentar salvar a economia, o pão vai acabar subindo o seu preço. Uma questão que vai ser bastante polêmica vai ser a proibição do uso do biquíni nas praias. Aqui, né, principalmente Rio de Janeiro, que ainda hoje é uma cidade de muita turística, por assim dizer, né? Mas na época ainda tinha acabado de deixar de ser a capital do Brasil. E a proibição do uso do biquíni, não só no Rio de Janeiro, mas no litoral brasileiro, vai ocasionar muita polêmica, muita indignação da população, né? Com certeza não foi uma lei que foi seguida à risca, né? Houveram bastante pessoas, mulheres principalmente, né? Óbvio, que se colocaram no biquíni e foram para a rua, né? Claro que protegidos nessa época pelos seus, sei lá, familiares homens, porque a gente nessa época a sociedade, não que hoje não seja, né? Mas na época era muito mais machista e patriarcal, né? A mulher nesse período de Jânio Quadros, 61, a mulher não tinha o direito de pedir separação, divórcio. Acho que é somente na década de 70 ou 80 que é permitido que a mulher abra processos para se divorciar. Não é o tópico. O tópico, então, era o Jânio Quadros, com sua proibição do uso do biquíni. Outras questões polêmicas, né, vai ser a condecoração de Che Guevara, né, como Grande Cruzado Nacional do Cruzeiro. Che Guevara é uma figura radical, um guerrilheiro, né, de esquerda, de tendência comunista, socialista, participante da Revolução Cubana, recém-feita, né, 61, Revolução Cubana é de 59, então, Jânio Quadros, apesar de não ser declaradamente alguém de comunista, alguém ideologicamente falando, né, de tendências comunistas, socialistas e anticapital, etc., ele era uma pessoa, por ser, como a Jenny falou, maluca, ele meio que dava tiro para tudo que é lado, e meio que não se ligava com que esses tiros poderiam voltar para ele. Então, ele, assim como ele
tinha relação com os Estados Unidos, né, nessa questão que a gente tem nesse tópico de política externa independente, né, o Brasil vai se realinhar com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele vai voltar a falar, né, com o bloco soviético, né, vai retomar as negociações diplomáticas com o bloco soviético, algo que havia sido, né, vetado lá pelo Dutra, não tinha sido muito próximo no governo do Getúlio Vargas, Kubitschek também não deu muita bola para isso, mas então o Jânio vai abrir as portas para o Brasil voltar a conversar com o bloco soviético, né, que era um bloco em grande expansão, né, no leste europeu, norte asiático. E Jânio Quadros, né, não vai segurar aquela banca toda que ele prometeu nas campanhas por muito tempo e vai renunciar, né, em menos de um ano, em poucos mais de 8 meses, pouco menos de 8 meses completos, Jânio Quadros vai renunciar ao cargo, né, e quem vai assumir vai ser o seu vice, João Goulart, que havia sido ministro lá do Getúlio Vargas. Nessa época, gente, o presidente e o vice, eles não eram de mesma chapa. Então, tu se candidatava como o cargo que tu queria, pelo teu partido, representando o teu partido, mas na hora da votação, os eleitores iam votar tanto no voto para presidente quanto no voto de vice. Então, por mais que pudesse fazer campanhas em conjunto, um presidente e um vice, eles poderiam não ser eleitos se fizessem campanhas. Eles poderiam não ser eleitos mesmo que fizessem campanhas juntos e um fosse eleito e o outro não. Então, Jânio foi eleito e Jango também foi eleito por conta desse sistema eleitoral. Havendo, né? Eu falando já sobre o Jango e não mudei o slide. Eu estou acabando, gente. Eu vou acabar agora em Jango. Havendo, então, o conhecimento do civil, né, principalmente das elites, de que Jango, esse sim, era alguém que era ideológico, mais de tendência esquerda, mais de voltado para tendências comunistas, havendo, né, trabalhado como ministro do Trabalho, então sabendo falar, tendo contato com a classe trabalhadora, apoiador da classe trabalhadora. Isso tudo não era algo que as elites e principalmente aquele pessoal que eu comentei anteriormente com vocês, que tentaram já aplicar um golpe lá quando o Getúlio havia se suicidado, vai haver uma nova tentativa, então, né, após a renúncia de Jânio, de que Jango não assumisse, né, a presidência. Então, vai haver toda uma campanha no Brasil que a gente chama de campanha da legalidade. Vocês devem também ter visto um pouquinho disso, talvez, com o professor Lucas na revisão sobre o Rio Grande do Sul. Mas a campanha da legalidade foi, né, Brizola, como então governador do estado do Rio Grande do Sul, querendo então garantir que Jango, sim, conforme estava na Constituição Federal, Jango assumisse o cargo de presidência da República, pois Jânio Quadros havia renunciado. E elites, né, alguns deputados, grandes parcelas da ala militar queriam que não, que inclusive que o Jango não assumisse a presidência. Havendo essa campanha da legalidade, havendo uma discordância dentro do exército, principalmente, né? Havendo tudo isso, então, Jango conseguiu assumir a presidência no dia 7 de setembro, né? 2-3 semanas depois que Jânio renunciou. E feito como um acordo, né, para ele poder, absurdo isso, né, mas como um acordo feito, ele volta, desculpa, não foi sobre o acordo, foi porque houve um plebiscito, lembrei agora. Havendo um plebiscito, pouco após a volta de Jango, vai haver então a escolha de um sistema parlamentarista, né, onde os poderes os 3 poderes seriam então limitados, porque havia um parlamento, né, onde se pensaria melhor sobre isso. As reformas de base, então, vão ser o que vai ocasionar a maior rebeldia das elites, né? Foi quando o Jango começa, então, a colocar o dedo na ferida da elite, começa a trazer para uma parcela maior da população, né? Através de comícios, de manifestações, enfim, colocando esse assunto na mesa. A reforma agrária, né? Onde seria pensada a redistribuição de terras no Brasil. Havia também nas reformas de base a questão da educação, né, uma ampliação do sistema educacional brasileiro para haver mais qualidade. Se eu não me engano, já nas reformas de base do Jânio Quadros,
havia já uma tendência de universalização das universidades, né? As universidades, as faculdades, onde o Jânio já, lá em 62, 63, 64, pensando nas reformas de base, já pensava que a classe popular deveria, né, entrar nas faculdades, deveriam, né, estudar como cidadãos de direito que são, conforme a Constituição, e que a gente só vai ver essas vontades do Jango, desculpa, nas reformas de base acontecendo, isso em 2008 e 2009, com a conquista das reservas de vagas, né, nas universidades, né, o sistema de cotas, porque antes disso, realmente as universidades eram muito focadas, a cultura em volta das universidades eram focadas para a permanência, para ingresso, para a saída, a formação de pessoas vinculadas às elites, né, de classes mais abastadas, por assim dizer. E a oposição do Jango, né, começou então, aqui em cima tá errado agora, eu já tinha percebido, mas agora que eu tô falando, tá, gente? Era para ser João Goulart. A oposição de João Goulart, né, então, começou a organizar um golpe, né, contra o presidente, articulado, então, com o auxílio da classe média, né, de grupos liberais, de grupos religiosos, né, e principalmente com o apoio do tio Sam, que vai fazer o escambau, né, inclusive colocando navios aqui na costa brasileira. Mas já são 10h02, gente. Vou, então, fazer isso. Até amanhã, combinações com vocês. Temos 9 pessoas agora, uma acabou de ser. Até amanhã eu vou colocar esse vídeo que eu gravei agora, né, de revisão no YouTube. E vou combinar agora no grupo da equipe, eu vou ver se alguma outra disciplina não consegue disponibilizar algum outro período para mim, né, conforme eu também consiga na minha agenda. E se eu não conseguir, entre hoje e amanhã, um novo período, até amanhã de noite, no mais tardar até quinta durante o dia, eu coloco, então, no YouTube a continuidade dessa aula, que é uma revisão, então, rapidinha, no máximo 20 minutos, meia hora, sobre a ditadura militar, esse período, né, de 64 a 85, aqui também está errado, 85, né, 86. E Nova República, né, com governos de Sarney, governo Collor, governo FHC, Itamar Franco barra FHC e Luiz Inácio Lula da Silva. Feito, gente, 10h07, desculpa ter passado um pouquinho, desculpa não ter conseguido dar conta do que eu tinha planejado, mas vocês viram que eu falei bastante, vocês não podem mentir, gente, eu falei bastante, não calei a boca, falei todo, e faltou esse tempo, né, porque é muito grande a história. Eu não sei resumir, o Lucas me bate em mim o tempo todo, que eu sou muito prolixo. Boa noite, gente, obrigado pela paciência. Boa noite, Fernando, pela aula. Obrigado, Rafael. E fica então essa combinação, tá? Se eu não conseguir dar aula para vocês, eu vou avisar ali no grupo para vocês. Ó, gente, eu não consegui trocar, consegui o período a mais. Tá aqui a aula de restante da revisão. Boa noite, gente. E se a gente não se vê até lá, boa prova para vocês. Vai dar tudo certo. Eu tô muito confiante em vocês, porque vocês estudaram a full.